Eu estava no Gêmeos ontem e durante a ministração, né, durante o compartilhamento, na verdade, da palavra, alguém estava falando e o Espírito Santo me trouxe a história de Cícera. Deus falou comigo que eu deveria pregar hoje sobre a história de Cícera. Aí eu, como é que era mesmo? Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou guardar o nome, depois em casa eu vou, né? E terminou o Gêmeos e tudo mais, vamos para casa, 11 horas, oração e tudo mais. Aí eu falei, não, antes de dormir eu preciso dar uma olhadinha na história, que eu me lembrava, né, alguma coisa sobre a morte dele e tal. É um homem, né? Mas aí eu pensei, por que Deus está falando comigo? Se Deus falou que é para ministrar, né? No caso, ontem, eu estava falando com Deus, e Deus falou que era para ministrar hoje, eu fui dar uma lida, bem cansada, mas eu falei, eu vou dar uma lida primeiro para dormir pensando nisso, né? E aí fui procurar em Juízes capítulo 4, e antes de ler, eu estou testemunhando, porque quando é Deus que quer, algumas pessoas chegam e falam assim, tem palavra que é encomendada. E eu falo assim, costumo dizer assim, que não tem palavra encomendada. Todas as palavras são encomendadas, né, Regina? Do céu. Deus encomenda mesmo para nós, gente. É Deus que fala com a gente. Nessa igreja aqui, não sei as outras. Quero pensar, queira Deus, que todas sejam assim. Que vem palavra não encomendada de gente, mas encomendada do Espírito. Então, foi muito gostoso, porque eu li um pouco, aí eu fiz a leitura, o Joel já estava na cama comigo, aí eu fiz assim, Joel, olha só, aí comecei a ler alto para ele, fui lendo, que eu queria ler para poder eu não dormir, que eu estava bem cansada, aí eu lia alto. Só terminei a leitura, pus a Bíblia de lado, pum, dormi. Aí, durante a noite, quem passou dos 25 como eu, costuma levantar para ir no banheiro, né, gente? Que coisa difícil. Regina, você está rindo, estou vendo que você está atrás da máscara rindo, mas você vai passar por isso também. Se ficar viva, né? Aleluia, não é bom? Glória a Deus. Ah, meu pai, não precisava falar isso. Enfim, eu peguei e fui ao banheiro. Queridos, que coisa doida. Eu indo no banheiro, veio a história dela na minha mente, dele de novo na minha mente. O Espírito Santo falando comigo. E de madrugada, indo no banheiro, só estou acordado só para fazer o necessário, né, fisiológico, mais nada. Eu já falei para vocês que até o horário de madrugada eu tenho essa dificuldade. Graças a Deus eu durmo, eu oro de dia. Mas veio na minha mente de madrugada. Eu fui deitar, o Espírito me despertou para ficar pensando. E eu estou contando isso porque, como eu não tinha nada, né? Não estava nem pensando o que seria, eu fico sempre perguntando para Deus. Termina o culto, né, aos domingos, às vezes Deus fala alguma coisa já para eu direcionar, para me direcionar na quarta sobre família, e tem hora que nada acontece, né? Tem vezes que até quase na hora de chegar aqui, praticamente, eu fico assim, meu Deus, o que vai ser hoje? Mas Deus é tão lindo que já falou comigo ontem sobre essa história. E nós vamos ler o versículo, vamos ler 23 versículos. Nós vamos ler o versículo 1 de Juízes 4 até o 23. E vamos tirar lições aqui do Espírito, que o Espírito tem para nós, lições práticas para a vida prática. Então, nós vemos aqui, começa dizendo assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Primeiro versículo, nós vamos ler assim, parando em alguns casos, tá? Primeiro versículo, alguns versículos aqui vão ser assim, direto, vou falar alguma coisa da parte do Espírito mesmo sobre o que nós aplicamos. Primeiro versículo, o povo fez o que era mal, o povo desobedeceu, o povo desrespeitou a Deus, o povo pisou na bola. Não precisamos nós aqui responder nada, dizer que a gente fez ou deixou de fazer. Mas todos nós aqui sabemos que todos assim, uma vez ou outra, pisamos na bola com Deus, né? Não era para ter feito alguma coisa e fazemos. Eu espero que não tenha ninguém aqui que se diga anjo, porque eu quero ver suas asas. Porque quem é o anjinho aqui vai dizer assim, não, eu não faço não, eu não piso na bola, todo mundo. Então, vamos ver, nós vamos nos adequar a algumas coisas aqui que vai ter tudo a ver com a gente, né? Então, primeira coisa, o povo fez o que era errado. Nós, de vez em quando, fazemos. Versículo 2 diz, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Hadosete Agoim.
Aqui, mais uma coisa a gente está vendo. Deus entregou o povo de Israel, que pisou na bola, nas mãos do inimigo. Aqui a gente aprende o quê? Algumas coisas. O que a gente aprende? Eu acho que é o meu som que está meio alto aqui, que está me incomodando, que eu estou também com o celular ligado, para poder a gente também estar compartilhando a nossa página. Enfim, a gente vê aqui a segunda coisa. A gente faz coisa errada, e quando a gente faz a coisa errada, o texto diz que Deus entregou-os na mão dos inimigos. Hoje, vivendo na graça, Deus não nos entrega na mão do inimigo, mas a gente é que se entrega, é a gente que fica à mercê do inimigo. Por quê? Porque ou a gente é alinhado com Deus, ou a gente não é alinhado. E quando a gente não é alinhado, a gente fica à mercê do inimigo. Então, o versículo 3 diz: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Observe isso, os filhos de Israel, não vou entrar em muitas questões históricas e tudo mais, a gente gasta bastante tempo, então nós, às quartas-feiras, buscamos falar muito mais objetivamente, né? Então, mas na prática. Então, observe aqui. A situação ficou difícil e eles clamaram ao Senhor. Buscaram a Deus, porque eles estavam vivendo oprimidos e duramente. Nessa tradução diz, oprimia duramente. Esse povo oprimia duramente o povo de Israel. Aí, no terceiro versículo, então, a gente vê o quê? O povo de Israel faz o quê? Quando começa a coisa a ficar difícil, começa a buscar a Deus, começa a clamar ao Senhor. Aí eu falo assim para vocês, nós todos aqui. Por que a gente ora? Por que a gente busca a Deus? A gente busca a Deus porque precisamos de bênção. Quando as coisas ficam difíceis, a gente busca mais. É ou não é? Olha aí como que a gente clama mais a Deus. Olha como a igreja está caminhando para o avivamento depois dessa pandemia. Olha quanta gente, não vamos ninguém aqui falar da nossa carapuça, mas quantos aqui passou a buscar mais a Deus com medo desse Covid? Quantas pessoas se converteram, quantos crentes desviados voltaram para a igreja, quantos crentes frios e mornos dentro da igreja foram avivados, renovados, resolveram, opa, peraí, deixa eu buscar aqui, o negócio está ficando feio. Então, as coisas movimentam-se na nossa vida e nós voltamos para Deus. E, de certa forma, coisas ruins acontecem de maneira didática até, para que a gente volte para Deus. Então, Deus está vendo tudo o tempo todo. Então, tem hora que as coisas ficam bem tranquilinhas, bem boas, tudo tranquilo, bom. Aí Deus pega e faz o quê? Permite também algumas coisas. Não é só na hora que a gente falha, mas também tem horas que Deus permite situações virem para dar chega para lá, peraí, está tudo muito tranquilo, que história é essa? Então, aqui aconteceu, eles pecaram, erraram, se afastaram de Deus, Deus deixou eles nas mãos do inimigo, e os inimigos os oprimiram, e eles correram atrás, buscaram, clamaram, versículo 3, clamaram a Deus. E o que é tremendo, o que é maravilhoso, queridos, olha aí o versículo, vamos continuar. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira, da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Aqui eu estou pensando assim, que ela tinha o escritório dela debaixo de uma palmeira, né? Olha aí que interessante. Era assim, o gabinete dela era esse, e as pessoas vinham pedir ajuda, conversar, era o gabinete dela. E era a mulher que era uma juíza, uma profetisa. Ela julgava situações e Deus usava, naquele tempo, nessa época ainda dos juízes, Deus usava pessoas assim que direcionavam, né, as pessoas para o que deviam fazer. Aí o versículo 6 diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Versículo 7. Eu farei que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei
nas suas mãos. O que esses textos, esses versículos seguintes que nós lemos, os 6 e 7? Depois do versículo 3, em que o povo clamou, Deus fez o quê? Respondeu. Deus responde clamor. Deus responde oração. E você pode ver aqui que Deus não apenas respondeu, mas ele respondeu entregando uma promessa. No final ele diz: eu os entregarei nas suas mãos. Vou entregar esse inimigo que te oprime. Vou entregar esse inimigo que está tentando, que está tirando o sossego de vocês há tanto tempo. Eu vou entregar. O texto, o versículo 5 e 6 está dizendo exatamente assim, ó. O 6. Reúna os homens e escolha esses 10.000 homens, e o versículo 7, eu farei com que esse homem perverso, esse homem Cícero, esse chefe aí, comandante do exército, que ele vá até onde vocês estão. Esse texto está dizendo o quê? Deus tem a mão soberana sobre a dificuldade que você está vivendo, que eu estou vivendo. Deus reina e domina, e pode ser qualquer coisa que nos incomode, pode ser qualquer coisa que está nos atrapalhando, pode ser qualquer coisa que nos incomoda e que durante algum tempo a gente ora, busca a Deus e fala, mas não está acontecendo nada, mas Deus está no controle. E a hora que Ele quiser, Ele modifica tudo, Ele faz virar o inimigo poeira, nada, desaparece. Então a gente tem que clamar. Entre o versículo 3, né, do 3 até o 7, não foi assim. Um dia aconteceu, um dia eles desviaram de Deus, se afastaram. Aí, no outro dia, Deus entregou na mão dos inimigos. Aí, no terceiro dia, eles pegaram e oraram. E no quarto dia, Deus pegou... Não, você viu quantos anos se passaram? Eram eles clamando. Como eu falei, não vamos entrar no contexto histórico, mas foram tempos e tempos que eles pintaram lá, né? Pintaram e bordaram, deixaram Deus e tal. Então, é uma série de situações acontecendo, mas eles buscando a Deus. Aí Deus vem, vamos guardar essa palavra, do versículo 7. Deus respondeu entregando uma promessa. E é o ponto principal, primeiro, né? São dois, mas o primeiro principal, o ponto principal aqui é exatamente esse. Eu não falei do tema, mas hoje, nessa tarde, o Senhor colocou no meu coração assim, que nós já temos a promessa. Nós já temos uma promessa para nós, individualmente, e para a nossa família. Você tem uma promessa. Você e eu temos promessas, e nós temos para nós e para a nossa família. Aqui, o versículo 3, versículo 7, quando Deus dá essa promessa, é aqui que eu paro para dizer assim, quantas promessas individuais você tem? Deus já falou direto com você, porque nós temos as promessas coletivas, né? Quantas promessas coletivas na Bíblia? A Bíblia, os estudiosos aí, tantos anos estudando a Bíblia, chegaram a catalogar 800 promessas de Deus na Bíblia para todos nós. 800 bênçãos que Deus promete para nós, de Gênesis a Apocalipse. Agora, fora essas 800, se você achar pouco, o dia que você nasceu, o dia que Deus te trouxe ao mundo, desde o dia que Deus te trouxe ao mundo, Ele te fez promessas individuais, diretamente no seu RG. Essa marquinha da sua digital que só você tem, pois é, tem promessa que é só para você. Quais são? Lembre delas agora. Lembra de uma, lembre de duas, lembre de três. Deus já prometeu alguma coisa? Eu me lembro de promessas que o Senhor fez e de praticamente todas que Deus falou. Que eu me lembre, ou todas se cumpriram. Coisas que era direto para mim. Coisas específicas. Eu me lembro, um tempo atrás, quando o Ministério de Louvor teve uma dificuldade muito grande e começaram as situações a acontecerem bem complicadas. Era só uma pessoa que ministrava sempre, era um culto só, né, que a gente tinha no domingo, e era só uma pessoa que ministrava o tempo todo, há muitos anos. Eu era jovem. E eu me lembro que eu já era do louvor, mas eu era back, cantava com todo mundo. E eu fazia minhas coisas e eu orava, e o Espírito Santo falava assim, você vai ser a próxima ministra de louvor da igreja. Eu, Deus amado, sabe quando você fala assim, pronto, não sabe nem o que está falando. Sabe nós mães aqui, pais, né? Quando alguma criança fala uma coisa perto da gente, que a gente fala assim, cala a boca, não aconteceu nada. Tipo assim, né? Essa educação toda. Pois é, eu falava assim para o Espírito Santo,
Tipo assim, não sabe nem o que está falando. Mas queimava no meu coração, ardia. Eu falava, Deus, como assim? Porque naquela época, né, um particular daquela época, o Joel sabia muito bem o que é ser ministro de louvor. Né? Ele, como pastor de muitos anos, ele sabia que não era fácil, que a gente carrega uma bela de uma carga, né? Porque é um dos ministérios em que o inimigo mais ataca. Por quê? Porque era o que ele fazia, então a gente tem que ter muita bala na agulha, muita vivência com Deus, e é problema. E ele queria o quê? Ele queria a esposinha dele para ele, né? E não para estar trabalhando no ministério de louvor. O que de fato aconteceu... Tipo assim, né? Se ele estiver assistindo também, eu estou no poder do microfone, mas Deus praticamente pegou ele pelos colarinhos mesmo, porque ele não queria, e Deus começou a falar comigo. Eu falei, se Deus está falando comigo, vai ser então, né? Fazer o quê? E, resumindo, depois de algum tempo, ele disse, olha, Leonor, eu estou pensando que vou colocar você como ministro de louvor e tal. Olha, não é o que eu quero. E ele disse, Felipe, ele disse, não é o que eu quero bem, não, porque eu sei que é muito difícil. Aí ele falou tudo isso que eu disse, que não é fácil, que é muita responsabilidade, tem que ter, né, e lá. E depois ele falou assim, eu vou colocar fulano de tal junto com você para ministrar, para ser líder com você. Não adiantou nada, né? A outra pessoa já era, até desviou. Enfim... Porque Deus sabia o que ele queria, né? Enfim, eu estou contando isso porque é uma das coisas que Deus falou para mim. Aquilo que Deus tem falado para você é a promessa que você tem que agarrar com unhas e dentes e não deixar ninguém, e o ninguém que eu estou falando, você sabe, os capetas dos quintos dos infernos, demover você daquilo que Deus tem na sua vida. Você tem uma promessa, você tem algo na sua vida especificamente, ou para a tua casa, para a tua família, e está tudo de perna para cima, né? Está tudo assim virado, revirado, que nem um tsunami. Fica olhando para Deus, porque essa promessa que você tem vai acontecer. Deus falou? Vai acontecer. Entendem isso? Então, é bem assim. E eu lembro, como eu falei para vocês, eu tinha a minha dúvida, né? A minha incredulidade, ainda tinha meu marido que não queria. Como homem, né? Além de ser pastor, antes de ser pastor, aliás, ele é homem, ele tinha esposa. 3 filhas pequenas. Eu era bem nova, as meninas eram muito pequenas. E fato é que depois, muitos anos... Eu tinha ensaio toda sexta, todo sábado, já não sabia o que era ter esposa no final de semana mesmo. Porque foram muitos anos ministrando, trabalhando no Ministério de Louvor, graças a Deus, mas foi uma promessa lá atrás. E aí a minha pergunta de novo, quais são as promessas individuais? Porque as 800 a gente conhece, mas quais são as individuais que vocês têm? Eu vejo que Deus, nessa tarde, Ele está querendo que a gente levante... né? Tire lá o cinto que está lá apodrecido, às vezes escondido, né? Que nem um dos textos que a gente colocou esses dias, os 21 dias de jejum que nós estamos fazendo. Tire lá, sabe? Lave, limpe, lustre, tire a sujeira, porque Deus tem coisas para fazer e Ele quer, e Ele tem pressa de nos usar naquilo que nós somos, que temos. Não é para ficar só sentado na cadeira. Deus quer que você faça coisas. E começando pela nossa casa, pela nossa família, que a gente haja. Amém, queridos? Então, vamos lá. Temos promessas individuais, voltando para passar para a próxima parte, e promessas coletivas. O versículo, vamos continuar na leitura, eu quero parar no versículo 14, mas para chegar no versículo 14, vamos ler do 7 em diante para ver o contexto da história. Vocês estão ligados na história aí? Está todo mundo ligadinho? Não lemos de uma vez, para não ficar todo mundo assim, né? Às vezes desligados, são muitos nomes diferentes. Mas vamos lá continuar na história. Então, Deus acabou, né, no versículo 7, de encorajar e dizer o seguinte, eu vou entregar esses inimigos nas suas mãos. Aí, versículo 8. Então, Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Mas se não for comigo, não irei. Então, ela, como profetisa, disse, certamente eu vou com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, né, entregará o inimigo nas mãos de uma mulher. Nessa parte aqui, eu quero parar só um pouquinho para destacar algo. Baraque, que era o homem que Deus tinha para levantar no exército de Israel, que pediu perdão, que era para Deus usar, ele, por mais que ele tivesse confiança em Deus, ele tremeu na base.
porque a honra era para ele, porque ele era aquele que estava na frente. Mas, como ele disse, não, Débora, vamos comigo. Quer dizer, querendo alguém que fortalecesse. Débora, por sua vez, ela não olhou para a fraqueza dele, não o admoestou, né? não brigou com ele, mas disse, não, tudo bem, eu vou. Só que, ao mesmo tempo que ela disse, eu posso ir, eu vou te ajudar. Ou seja, ele queria uma pessoa de Deus, ele era de Deus, mas ele queria alguém com mais força do que ele, né? O que aqui aparece. Aí, ela, dirigida por Deus, falou assim, ok, mas como você está tendo essa atitude, então, Deus vai dar a vitória e vai ser através de uma mulher. E aí, vamos continuando. A partir do versículo que nós terminamos, versículo 10, aí, continuando, e Débora foi com Baraque até Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. E havia armado escute, presta atenção nisso, ó, e havia armado suas tendas até o carvalho de Nanim, que fica perto de Quedes. Versículo 12. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arrosete Agoim para o ribeiro de Quizon. Agora preste bem atenção, versículo 14. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo na sua frente? Ele vai na frente? Ela fala novamente, ela repete aqui a promessa. Deus confirmou a promessa. Eu não falei que Deus tinha falado? Pois é, Deus está falando. Ele disse e ele está indo na frente. Deus fala e ele confirma. Deus dá a promessa e ele confirma. Eu estou aqui com uma voz profética para dizer, o Senhor já deu promessa para você. Quem já tem promessa aqui e está esperando promessas de Deus? Levante a mão. Deus está dizendo assim como eu falei com Baraque aquele dia, eu estou dizendo hoje, estou confirmando a promessa na sua vida. Deus falou um dia e fala de novo. Não sei quanto tempo passou aqui para acontecer. Eu não sei quanto tempo faz que você recebeu uma promessa. Deus está dizendo que é hoje. Hoje ele está dizendo, eu estou lembrando a você que tinha esquecido da promessa. Deus não falou? Olha como ela pergunta. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente, então? Não é verdade que Deus já te deu promessa? Pois Deus me levantou aqui nessa tarde para dizer assim, você esqueceu? Você está desistindo? Você está desanimando? As coisas estão difíceis, complicaram, você começou a ver tudo dando errado e você esqueceu da promessa. Deus está falando assim, levanta a cabeça e lembra da promessa. Que coisa linda! Deus que promete, Ele vai fazer cumprir. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje Deus está falando aqui, confirmando. E eu estava, enquanto preparava essa ministração, eu estava lembrando. Tem até uma música, né? Tem até um louvor da Cassiane antigo, que fala de promessas. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena aos anjos para contigo lutar. O que mais? Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito... Aleluia! Olha tanto de promessa nessa música. Você ouviu? Olha aí, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordena aos anjos. Ele tem promessa na sua vida. Está na hora de dar um brado, dizer assim, chega diabo, chega Satanás, chega demônio, chega inferno. O meu Deus resolve situações. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Aleluia. Ei, xaralaba.
que faz questão. Aleluia, mesmo que a gente às vezes desanime, Ele quer falar assim, acorda. Essa tarde Deus está fazendo um chacoalhando, dizendo, acorda, acorda. O tempo de ter feito coisa errada passou. O tempo de chorar passou. Agora Deus está lembrando, eu já falei. Estou te lembrando, aleluia. Oh, coisa boa, queridos. E vou falar para vocês, eu estava em casa preparando essa ministração, Felipe, e eu estava assim, no meu quarto, e eu estava aqui, eu não pisava nem no chão. Falei, Deus, o que é isso que está acontecendo? Que delícia. Eu não vi a hora de chegar aqui, porque não sou eu sou apenas instrumento. É Deus purinho que está falando conosco. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com todos os números de pessoas que Ele quer. Aleluia, Ele escolheu essa tarde para isso. Aleluia. Esse Deus é lindo demais. Esse Deus é lindo demais da conta. Aleluia. E aí, para a gente passar para a segunda parte dessa ministração, agora vamos lá para posicionamentos. O que é essa palavra dessa semana? Está falando de posicionamento, não é? Então, pois é. O Senhor está falando que, como nós falamos no começo, nós já temos as promessas para nós e para a nossa família. Mas, para receber as promessas, temos que ter posicionamento. Aí é que está. Deus chacoalhou a gente aqui. Deus já tirou areia, já tirou barro, já tirou, né, as teias de aranha das nossas convicções, das nossas certezas das promessas. Agora, Ele vai dizer assim para a gente, precisamos nos posicionar. Para a promessa se cumprir, precisamos nos posicionar. E aí, as artes do posicionamento. Eu usei artes, porque eu pensei assim, vou falar o quê? Não, é uma arte. É uma arte. Nós, como artistas nesse palco da vida, nós estamos todos os dias encenando e contracenando na vida real. E a arte do posicionamento, aqui a gente vai encontrar nesse mesmo texto. E aqui começa, a protagonista dessa história, que é uma mulher. E, através da história dela, é que nós vamos ver como é que nós vamos nos posicionar para que realmente o que Deus falou. Agora, como é que vai acontecer as promessas? Eu já tenho ela, eu tenho que acreditar. E como que ela vai acontecer? Está aqui. Nós vamos ver. O versículo, nós vamos continuar lendo. O versículo 17 e 18, a gente vai encontrar aqui primeira forma, primeiro posicionamento nosso. Vamos continuando? Não, eu vou continuar antes, Eu terminei no 14, vou continuar no 15. E o Senhor derrotou Sísera. No finalzinho do 14. Então, Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Aí sim o 15. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque, o homem de Deus, perseguiu os carros e os exércitos até a Rosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Deus falou e todo o exército tinha sido derrotado, tinha morrido, mas faltava alguém, Vamos lá. O chefe do exército faltava. Versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de quem? A tenda de Jael. Guarde esse nome. Mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Aí o versículo 18 diz, Jael, aqui é minha colocação, meu adendo, Jael olhou pela fresta da tenda dela e viu que Sísera passou correndo, se escondendo. Então, Jael saiu ao seu encontro e disse, entre aqui, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. O versículo 17 e 18 fala a primeira arte, a primeira maneira de como a gente pode estar posicionado para receber a promessa.
Não é porque o Senhor prometeu que a gente ganha assim. A gente senta como é que fala? Na rede e derruba. E Deus faz assim, abre a janela do céu e derruba. Não. Nós temos posicionamento. Para essa mulher aqui, ela teve o primeiro posicionamento. Ela teve equilíbrio emocional. O que significa equilíbrio emocional, Leonor? Lá vem você com um psicólogo que está falando dessas coisas. Não pensa assim. Arrebata esse pensamento dos infernos, porque ele não quer que você aprenda. Eu não estou aqui como psicóloga, eu estou aqui como serva do Deus Altíssimo. E eu estou aqui com a direção, com a unção do Espírito para dizer para você como é que a gente tem que ir com unhas e dentes para cima desses demônios, dessas situações contrárias que não quer que a gente vença e a gente não seja abençoado e a promessa chegue em nós. Nós precisamos de equilíbrio emocional. Pensa. Uma guerra acontecendo, vucu-vucu, homem morrendo para cima e para baixo. As mulheres não estavam na guerra, mas as mulheres estavam onde? Dentro das tendas. E aqui, a história não conta assim, que estava acontecendo ali do lado, né? Aqui na Avenida Ultramarino, está aqui do lado, está acontecendo a guerra e ela estava aqui. Não, era longe, esse homem tinha corrido muito. Não vamos entrar na quilometragem que ele fez de caminhando, mas ele voou, correu. E olha, interessante é que Baraque, ele estava com carros. Baraque, que era o de Deus, o homem de Deus lá, que tinha os exércitos dele, tinha todo um exército lá. Ninguém alcançou o tal do Cícera. Por quê? Porque Deus já tinha prometido que ia dar a bênção na mão de quem? De quem? Fala o nome dela? Jael. Então, o inimigo passando no meio de todo mundo e ninguém estava vendo. Deus tem a sua forma. E Ele prepara a gente. E a gente tem que estar esperando a bênção. A gente não sabe como vem, mas a gente tem que ter equilíbrio emocional. Pensa essa mulher vendo aquele homem que todo mundo, um exército tremendo de milhares de homens querendo matar o tal do Cícera, e Cícera passa perto do quintal dela. Se essa mulher fosse tremendo, meu Deus, agora que eu faço... Ela teve equilíbrio emocional para não dar na cara. Ela não estava nem de máscara, né? Então, a cara dela estava dizendo o que ela queria fazer, mas ela disfarçou muito bem, equilibradamente. Olha, por favor, Cícera, vem aqui. Tipo assim, ó, se esconde aqui. Imagina como ela estava sóbria, como ela estava segura. Ei, Deus. Ainda que a gente esteja vivendo um tempo de desequilíbrio emocional, de gente surtada o tempo todo, você tem o Espírito de Deus para tomar decisões, para falar a coisa certa, para agir direitinho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos dá essa porção. Já é promessa dEle. Ele nos controla. Temos o domínio próprio para buscar. E Deus dá, queridos. Então, tem que saber agir. A hora que tem que chorar, tem que chorar. A hora que tem que ficar séria, tem que ficar séria. A hora que tem que ser hospitaleira. Ela foi hospitaleira, gente. Olha a hospitalidade. Por favor, olha. Eles eram amigos, entre aspas. Os dois povos, né, não estavam se bicando. Ela falou assim, entra aqui, pode entrar. E ele teve toda a confiança na mulher. Por quê? Porque fazia parte do exército lá, dos amigos, que eram aliados. E ele acreditou porque ela estava bem equilibrada, falou de uma maneira cuidadosa, ela foi paciente lá, mas tudo isso equilibrada. No momento do estresse, no momento da dificuldade, a gente pode perder a promessa. Imagine se ela não tivesse equilibrada, se ela não tivesse senso assim, ó, centrada. Não aconteceria o que Deus tinha prometido, mas se Deus prometeu, ela se posicionou emocionalmente equilibrada e o homem caiu na conversa dela e entrou. Deus está falando com você? Deus está falando com você sobre o equilíbrio, sobre não perder as estribeiras, sobre não enfiar o pé pelas mãos, não falar... Calma. Olha só como dentro de casa nós temos promessas e às vezes é a gente que não sabe lidar. Mas vamos lá, continuando. Nesses 2 versículos, além do equilíbrio emocional, nós vemos outro posicionamento. Esse posicionamento segundo aqui é muito interessante. Ela não perdeu a oportunidade. Cícera
estava lá correndo, sabe Deus quantas horas. Ela pensou assim, puxa vida, além de pôr esse homem para dentro, eu tenho que dar comida para ele. Ela já estava pensando que ia matar. Vamos combinar, né, gente? Lógico, porque ela sabia tudo o que estava acontecendo, os anos de dificuldade do povo de Israel. Mas aí ela fez assim, vamos lá, eu vou dar comida para ele. Olha que interessante. Ela não perdeu a oportunidade de ir lá fora, de chamá-lo, e não perdeu a oportunidade de colocar onde ela precisava. A palavra de Deus diz assim, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que dá. Ele dá, gente, ouviu isso? Tem falta de sabedoria? Ah, por favor, Deus dá. Ah, eu não sei fazer. Peraí, que Deus é que você serve? É o mesmo que o meu? Ah, ele dá sim. E não perde oportunidade, não podemos perder a oportunidade de manter a nossa casa no equilíbrio, de manter nosso relacionamento no equilíbrio. Vamos lá. E aí, no versículo 21, nós vamos ver um terceiro posicionamento. Versículo 21. Bom, mas aí eu vou ler o 19 e o 20 para poder a gente continuar na história. Então, Jael, né, o versículo 19, falou para ele entrar e depois disse, por favor, ele fala, né, Cícera diz assim, por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com sede. Olha como ele estava se sentindo à vontade, se sentindo realmente acolhido. Ela abriu um odre de leite, deu de beber e depois cobriu novamente o odre. Olha, sabe por que está escrito esse detalhe aqui, queridos? Por que diz que quando ele pediu comida, ela abriu um odre, deu leite e fechou de novo? Será que está escrito aqui por escrever? Não. Está dizendo o quanto ela teve estratégia, o quanto ela estava posicionada, como ela estava cuidadosa, atenciosa, acolhedora, abriu o odre. Eu imagino, né, isso aí eu não pesquisei, mas os odres, né, não era coisa pequena, é que nem na Bíblia lá, quando fala os odres lá com o vinho. Era uns tachão grande de madeira, sei lá de que outro material, tinha que abrir as tamponas lá, tirar, colocar o leitinho para ir, depois voltar. Olha o detalhe, ela não teve pressa para a coisa acontecer do jeitinho que Deus queria. Além disso, ela mostra o quê? Ela estava com um homem perigoso. Ela estava com um homem mau. Pensa naquela época, que loucura. Para matar era a coisa mais fácil do mundo, né, gente? Nós não vivemos, mas aquele povo que vivia, até hoje a gente vê o povo de Israel vivendo isso, para matar um ao outro, eles têm a maior facilidade. Na cara do outro, meter um revólver. Eles são assim até hoje. Todo um povo meio de guerra mesmo, e todos eles têm essa situação. Imagine, ela sabia que ela estava com aquele homem ali, que se ele desconfiasse, ele matava ela na hora, sozinho, os dois dentro de casa, dentro da tenda. Mas ela foi com todo cuidado. O que ela mostra aqui, o terceiro que eu falo? Terceiro posicionamento, coragem. Coragem. Ela foi corajosa diante de um inimigo, né? Por assim dizer, mas era um homem perigoso e ela teve coragem. Aí, nessa mesma parte, o que eu estou encontrando? O quarto e último posicionamento dela, ela sabia usar as armas, as ferramentas que ela tinha. Diz a continuação do versículo, vamos continuar lendo. Eu falei que é o versículo 21, nem li ainda e estou falando, né, antecipadamente. Mas eu parei aqui no versículo 19. Vamos lá, ler o 20. E ele lhe disse mais, fique na porta da tenda. Olha como ele estava confiando nela. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou até a terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que ele morreu. Ele estava deitado no chão. O que é a têmpora? É essa parte aqui. Eu dei uma olhada ontem em alguns desenhos que o pessoal faz. Alguns colocam que ele estava deitado de lado e ela cravou aqui. Outros colocam ela deitada assim, que foi aqui na testa. Mas é essa parte toda. Imagina ele deitado e morto de cansado. Por quê? Ele já tinha brigado e guerreado quanto tempo? E depois de guerrear tanto tempo, ele fugiu caminhando. Não foi que disse? Correndo. Então, ela deu o leitinho, ela cuidou dele, deixou ele dormir. Olha o tempo.
E depois foi lá, e é essa a quarta lição, e é a quarta arte, né, do posicionamento. A quarta forma de nós nos posicionarmos para a nossa bênção, a nossa promessa chegar, é exatamente saber usar as armas certas. Gente, essa mulher, ela pegou, pensa, ela pegou um martelo e o que diz aí sobre o que ela colocou, né? Ela pegou o martelo e pegou a estaca. Essa estaca seria o quê? Uma madeira, um pedaço de madeira que é grosso numa parte e fino na outra ponta. E ela pegou essa ponta fina e pôs nele e deu. Pensa, é uma mulher. Aqui tem osso, né? Tem uma parte que não tem o osso, mas tem que ser um negócio com muita força. E aqui nessa última parte sobre posicionamento, usar as armas espirituais é nessa hora que muitos crentes perdem a guerra, perdem a batalha, perdem a promessa, perdem a família, perdem o marido, perdem o filho, perdem a esposa, perdem tudo. Relacionamento, o emprego, e o ministério, um monte de coisa. Porque não sabe usar as armas espirituais. Essa mulher, ela sabia muito bem usar as armas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que naquela época, eles viviam em tendas. Ora estava numa tenda e andava, carregava tudo, puxava tudo, colocava em cima dos animais, né, dos cavalos, dos camelos, e andava. Vamos ficar aqui. Aí parava tudo, não é assim? Andando em tenda. Sabe quem é que fazia as tendas naquela época? Eram as mulheres. Os homens sentavam, belo e folgado, e eram as mulheres que iam lá. Então, elas tinham a habilidade para pegar a estaca, colocar cada estaca no lugar, para depois pegar a tenda, armar. Elas sabiam usar o martelo e a estaca. Eu e você precisamos aprender a usar as nossas armas. Quais são as armas nas nossas mãos? O que é o martelo e a estaca? É a palavra de Deus e a oração. Se nós estivermos bem alinhados na palavra, entendendo o que é a palavra, não distraímos a nossa vida com tanta coisa nessa terra, nós somos o povo mais distraído de toda a história humana. Por quê? Porque nós vivenciando todas as histórias do mundo inteiro e às vezes não paramos para ficar sem fazer nada, só contemplando Deus. Não paramos muito tempo. Quantos de nós para? Se falar assim, eu estou orando, quanto tempo? Os antigos, né? A gente vai olhar os pais da igreja, agora, não da Bíblia, mas mais recentes, eles gastavam 2, 3, 4 horas em oração, buscavam a Deus. Olha hoje nós. Se for fazer uma enquete aqui, sem ninguém dizer o nome, se ninguém dizer o nome e fazer assim um papel, pegar um papel e colocarmos lá, quanto tempo você tem de devocional de segunda a sexta-feira? Se alguém, de repente, aparecer lá com 1 hora que faça, 2 horas por semana, por dia, vai ser uma coisa inusitada, porque cadê? Se eu der um papel na mão de vocês, todos os dias, quanto tempo nós estamos orando? Quanto tempo a gente para tudo e fala, não vou fazer nada, e fica contemplando Deus, só com Deus, orando, falando com Deus, e só com Deus, fala, Deus, esse tempo é para ti. Então, vejam, nós precisamos ter na mão, agir, saber agir. E saber agir, usar as armas, é poder todo dia pegar essas armas. Quem nunca pegou no microfone, quem nunca veio aqui falar nada aqui na frente com o microfone? Quem? Não precisa. Eu vi umas mãos fazer assim, depois segurar. Eu não vou chamar ninguém. Não vou chamar ninguém. Eu só quero dizer o seguinte. Quem não tem a habilidade de pegar, aqui é um instrumento, certo? Aqui é uma ferramenta. Quem nunca fez, quando vem aqui, pode ficar assim, pode fazer assim, falar assim, ou então ficar assim. Não é assim? Porque não está habituado. Tem gente que a promessa veio, mas ainda não recebeu, porque não sabe usar a arma, não fica diante dessa palavra, não se debruça lendo mesmo um monte de jaboque, balalababá, um monte de nome que não sabe, mas fica diante, não sabe manusear, não sabe onde está Gênesis. O pastor fala, vamos ler em Gênesis, a pessoa fica assim, procurando Gênesis, meu Deus, cadê as Jaéis da vida, que sabe pegar um martelo, que sabe pegar uma estaca e pôr na cabeça do inimigo e arrebentar com o inimigo? É isso que Deus está falando conosco hoje.
Nós precisamos ter tempo de oração. E tempo de oração não é o tempo inteiro falando. Já canso de falar essas coisas aqui e falo de novo. Nós temos hoje torre de intercessão e Deus está nos incomodando para pegar essa mulherada e pôr toda essa mulherada em torre de intercessão, na torre de intercessão, mas na oração, de botar o joelho no chão, de ficar 1 hora no relógio de oração, 1 hora e 24 horas, botar mulheres para orar, cada uma se comprometer, mas não é falar o tempo inteiro, gente. Meia hora, 1 hora orando, você ora, fala com Deus e depois você contempla a Deus, você escuta a Deus. E na hora de receber a promessa, a gente está com 2 coisas na mão. A gente está com 2 ferramentas. Nossas ferramentas são espirituais. Não é saber falar simplesmente nosso blá, 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 nosso conhecimento. Na hora de uma discussão, você não tem que ficar falando o tempo inteiro. Se você tem a Bíblia, você tem oração, você vai saber a hora de falar. E você vai saber a hora de calar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Eita Deus, Deus é tremendo. Nós temos nas mãos a palavra e a oração para manter a nossa casa em pé, para manter o nosso relacionamento familiar em pé. Aleluia. Eu quero encerrar contando uma história que eu própria ouvi. Preste um pouquinho de atenção, queridos. Eu sei que vocês já estão prestando atenção, mas preste atenção agora nos detalhes dessa história. Eu quero ilustrar tudo isso que eu estou falando com a história que eu ouvi. A Thalita também esteve lá na Jordânia, mas ela estava num outro grupo. Nós somos com mais de 20 irmãos. E fomos divididos em equipes de 4, 5. E fomos visitar os sírios que estavam lá, fugitivos, né, na Jordânia, que o país da Síria, esqueci agora o nome da cidade, foi totalmente bombardeado, foi totalmente destruído. E o povo tinha que sair correndo de lá com o que tinha na mão, né? Com o que tinha na mão e no corpo. E em Mossul, acho que é isso, Mossul. E nessa cidade, quando todo mundo teve que sair, então, muitas situações aconteceram, muitos movimentos nos países vizinhos, né? De receber essas pessoas e igrejas lá, né? Nós temos missionários lá e nós fomos para lá para fazer um trabalho. Então, nessa parte na Jordânia, lá com os missionários, cada grupo saiu para um lado. Então, a Thalita foi para um grupo, né? Você deve lembrar os grupos que você estava, as casas que visitou. E eu fui visitar outros grupos. E, irmãos, junto com os irmãos lá, a gente tinha sempre que fazer essas visitas com os nativos lá, porque a gente não fala a língua, né? Eles falam o árabe lá, acho que é árabe. E eu entrei numa casa onde os nossos missionários que estão lá, a igreja que está lá, eles têm um trabalho social, como a gente faz aqui, Sueli, de entrega de cestas. E a situação muito precária lá, porque imagina dizer assim, vai ter agora, o comunismo tomou conta e vai prender todo mundo, vai matar todo mundo. Imagine você sair de casa, você está aqui hoje. Aí fala assim, não volte para casa, porque estourou uma bomba lá no seu bairro e eles estão atrás de todas as pessoas. A gente tem que sair daqui fugindo, sem levar nada. Pensa você deixar a tua casa para trás e sair só com o que você está aqui. Pensa. Pois é, assim que estão as pessoas lá, os sírios estão lá na Jordânia. E essa casa que eu entrei, a mulher estava lá sozinha com a filha. E o rapaz, né, que era um dos membros lá da igreja, ele começou a conversar com ela e perguntar a história dela. E ela disse assim, meu marido trabalhava em um posto de gasolina e eles estavam fazendo esse atentado, né? Todos que não negassem Jesus, eles têm até a marca lá de Nazareno, né? Eles chamam Jesus de Nazareno. Então, os muçulmanos chegaram, invadiram a cidade e passavam nas cidades, nas casas, dizendo assim, ou nega Jesus, ou nós vamos voltar aqui, você vai ter que pagar uma quantia. E, na verdade, era mentira, porque não pagava a quantia. Eles iam lá e matavam a pessoa, voltavam e matavam. Então, muitos, quando sabiam, eles não negavam a fé, falavam, não nego, eu sou nazareno e tal. Aí ele falou, nós vamos voltar semana que vem. Já era para poder a pessoa pegar, botar o que pudesse no carro e sair correndo. Alguns tiveram essa experiência. Essa mulher não. Ela disse que ela estava em casa e chegou a notícia. Os islâmicos jogaram uma bomba no posto que o marido trabalhava. E ele estava entre a vida e a morte no hospital. E ela disse que
passou um tempo, né, visitando ele, e ele estava muito mal, todo queimado, com bastante dificuldade, sem poder andar. E acompanhando ele, não me lembro agora o tempo que ela disse que ele estava internado. E aí saiu uma notícia e avisaram que descobriram, né, que os muçulmanos iam jogar uma bomba naquele hospital para matar todo mundo. E esse homem estava no hospital. Como que ela ia fazer? E essa mulher disse, ela falando e o rapaz traduzindo, irmãos, que ela não tinha o que fazer. E as pessoas falaram: tira seu marido daqui, porque ele vai morrer aqui. E ela falou: vou tirar como? E ela tinha uma menina pequena. Ela pegou os lençóis do hospital, da cama, enrolou ele. Ele não andava, e ela saiu arrastando ele. E saiu arrastando pela cidade. Arrastou esse homem. E eu até fui fazer hoje uma pesquisa sobre quantos quilômetros que dá lá da cidade de Mossul até a travessia, né? Até onde eles pudessem ficar salvos, né? Se é assim que a gente pode falar. Até a fronteira da Jordânia. E eu vi lá mais ou menos 500 quilômetros. Não é só isso, é muito mais, porque ela estava dentro da cidade, dentro da Síria. Mas ela falava e chorava. Ela falou assim: eu trouxe meu marido enrolado, eu arrastei meu marido dias e dias, arrastado pelo deserto. E ela tinha muita alegria em saber que ele estava no hospital. E enquanto ela falava com a gente, ela falava com ele no celular e falava assim: olha, os missionários da igreja estão aqui e tem brasileiros aqui falando com a gente, trouxeram água e trouxeram comida para nós. E a menina dela estava lá. E aí eu estou contando essa história porque foi o Espírito Santo que colocou hoje no meu coração quando eu estava terminando. Porque aquela mulher, pensa, eu fiquei pensando na minha coluna, arrastando o Joel. Falei: Jesus. E eu brinco um pouco, vocês sabem, mas irmãos, pensem. A garra dessa mulher. Ela tinha um marido entre a vida e a morte. Ela enrolou ele num lençol. E arrastou, pensa, arrastando pela estrada. O que fez aquele lençol não rasgar? E o que fez aquela mulher, se tinha dor, não ter dor? Foi o desejo de liberdade. O desejo de ver uma família estruturada, de não ver o pai da filha dela morrer, de não ver o marido morrer. Ele não tinha condições. E Deus preservou esse homem, tanto é que estavam lá no hospital, conseguiu pôr dentro de um hospital. Estou trazendo essa história. Não precisa agora, eu penso que a Lu vai colocar na tela. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jael foi uma guerreira que teve oportunidade e não perdeu a oportunidade. Essa mulher síria, que eu não lembro nem o nome, ela salvou o marido, salvou o casamento dela. Na unha, como a gente costuma dizer, na força, arrastando um homem quilômetros e quilômetros, dia e noite, faça sol, faça chuva. E ela tinha uma esperança. E ela nem crê em Deus, mas ela tinha uma esperança. Olha nós. O teu Deus sabe a tua história. Teu Deus, que conhece a tua história, me impulsionou ontem a lembrar de Cícera, para eu olhar a história de Cícera. O teu Deus, o nosso Deus, que Deus está falando comigo também, aleluia, que eu sou filha de Deus. Deus fez eu lembrar da história dessa mulher arrastando esse homem pela estrada. Nós já temos uma promessa, mas a gente tem que ter garra para receber essa promessa, porque ela já é nossa, mas nós temos que ter posicionamento.